Olá pessoal, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando por aqui para orar um pouco com você. É bom, né? Aqui no canal Apóstolo Aldemir Oficial e na rede mundial de rádio e televisão. E dizer que no dia 7 de setembro, em todas as igrejas mundial do Poder de Deus, nós teremos a mega imposição de mãos da independência e o clamor da independência, com a unção nos dizimistas e a bênção em todos que ali comparecerem. Você vai preparar uma oferta, você vai preparar o dízimo, né? Separar o seu dízimo da independência, uma oferta especial, colocar ali naquele saquetel, que é bíblico, está lá em Ageu. Tem muita gente que colhe, que planta, que recebe para colocar em saquetel furado, diz a Bíblia. Sem prosperidade. A palavra diz assim em Malaquias, capítulo 3, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizes, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tem muita gente que acha que é só dízimo, né? Nos dízimos e nas ofertas. Então prepara para Deus, você que tem gratidão, você que conhece o poder de Deus, tem sido abençoado, né? É claro que um ou outro vai te criticar, mas esse que te criticar vai estar julgando lá nas betes, vai estar comprando cachaça com dinheiro, né? Aí tinha um sujeito criticando a esposa porque ela é dizimista, né? Você vai levar dinheiro para a igreja? Falou, não, estou devolvendo o dízimo, que é da obra. E ele falou para ela assim, eu estou saindo, daqui a pouco eu estou de volta, vou só tomar uma cervejinha. Ela falou para ele, vem cá, você vai gastar o dinheiro com cerveja e destruir a sua vida? Isso faz mal para a saúde? Ele, mas é meu? Ela falou, então, o que eu estou levando também é meu. Aí acaba criando uma situação. Aí você vê como é que é o mundo. Encher a cara de pinga, de droga, se perder na jogatina das betes, aí pode. Mas cumprir a palavra, que é ser fiel nos dízimos, nas ofertas, aí o mundo critica. Olha o mundo como é que está virado. Aliás, daqui a pouco eu vou contar uma situação para você. Nesse momento nós vamos orar. Pega o seu copo com água, coloque diante do seu aparelho, o celular, a televisão, o computador, onde você quiser, o rádio, e vamos falar com Deus, tá bom? A imposição de mãos vai ser no dia 7, às 9 da manhã, é a ministração do culto a partir das 5 da manhã. 4 horas antes, eu já estarei impondo as mãos ali. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E diz a Tua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu oro pela saúde dos seus filhinhos, pelas portas abertas, prosperidade na vida deles. Quando eu digo filhinhos, eu não me refiro a religiosos, Pai, ou a religiões, porque todos fomos feitos pelo Senhor. O que é católico, ele foi feito pelo Senhor. O que é espírita, o que é evangélico, o que não tem religião. O Senhor não abençoa através de religião, não. É através da fé, da confiança em Ti, da fidelidade, da integridade, da retidão. Mas muitos precisam de uma oportunidade, Pai. Mesmo vivendo num mundo desregrado, mundo de corrupção, precisam de uma chance. Estenda as suas misericórdias, Pai, alcance essa criatura. Cura o canceroso, o leproso, o aidético, o tuberculoso. Aquele que está aflito, que está precisando de uma resposta. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Eu quero ler um texto bíblico relativo à imposição de mãos também, né? E a autoridade que Deus nos deu. Eu tenho imagens e
e documentos, né? Ou seja, provas de que Deus usa aquele que crê e também alcança o necessitado se ele crê. Eu já abracei muitos leprosos e eles ficaram curados, cancerosos. Toquei nas pernas de muitos paralíticos e eles andaram. Eu tenho imagens, documentos, laudos médicos. Por isso que eu desafio, mando investigar. Você deve ter percebido que a cada milagre forte eu falo, investiga isso aí. Como de domingo agora, do último domingo, mais recente. Então, no dia 7 de setembro vai ser a mais forte de todas as imposições de mãos que eu fiz ao longo dos 45 anos de ministério. Vai marcar a história do meu ministério, da sua vida. Prepare-se, porque a partir das 5 da manhã eu já estarei fazendo essa mega imposição de mãos. Vamos à leitura e depois a explicação. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Eu vou ler. A ordem para a evangelização. A imposição de mãos, ela está inserida na evangelização. Tem muita gente que até critica, né? Aliás, normalmente são padres, né, que criticam, né? Porque o pastor geralmente lê a Bíblia, né? E explica a Bíblia. Eu fui criticado, falando que eu fui criticado por um padre. Ele agora acho que abandonou tudo, né? Não sei se casou, arrumou uma namorada, né? Que Deus manda também, na verdade. Não é bom que o homem fique só, diz a palavra. Né, padre? Então você fez bem. Então vamos à palavra. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Ou seja, Deus não gosta do incrédulo e do coração duro, né? E os discípulos demonstraram isso, ó. A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Alguém anunciou aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, e Jesus passou ao longo do ministério dele, dos 3 anos, alguma coisa, dizendo para eles que seria morto, que sofreria a morte, né, de cruz, que passaria pela dor, pelo sofrimento, pelos maus tratos. Eu falei sobre isso no último domingo. Mas que ressuscitaria no 3º dia. Falou sempre para os discípulos. Mas eles duvidaram quando alguém disse, as mulheres, né, que viram Jesus, ele ressuscitou. Olha só que privilégio, né? Aquelas mulheres, elas haviam sido condenadas à morte. Uma delas, por exemplo, ia ser apedrejada, escória da sociedade. Era uma espécie de escória da sociedade, né? Vivia pelas ruas, prostituindo, maltrapilha. E ela foi levada até Jesus, Maria Madalena. Disseram, evocaram a lei, né? Esses tais aí, quando a coisa é favorável a eles, eles apegam a lei, ou as leis. Quando é contra eles, eles mudam até as leis. Depois eu vou contar para você. Eles são assim. Então levaram os hipócritas e fariseus. Essa mulher foi pega em flagrante, pecando, tem que apedrejá-la. Jesus falou, tá bom, é a lei, né? O que não tiver pecado, comece. Aí eles saíram de perto, né? Tem explicação, isso aí, claro que tem. Eles praticavam outros tipos de pecados, que são a mesma coisa, não muda nada. E por isso saíram. Um bando de hipócrita, hoje está cheio deles aí. Está cheio de hipócrita hoje. Tem hipócrita que chega na época da eleição, fica bajulando negros, com o negócio de dia da consciência negra, inclusão social, socialismo, né? Direitos iguais, e assim vai, né? E tudo balela, tudo hipocrisia. Aí quando está um pouco longe, fala que o negro é desdentado, né? Que o sujeito desdentado e ainda negro não pode representar o Brasil.
Mas deixa para depois isso aqui. Vamos, então, à palavra, né? Jesus disse o seguinte, a partir do versículo 16. Versículo 15, perdão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois que ele ressuscitou, ele falou para os discípulos, que estavam meio bombardeados ainda. Quem crê e for batizado será salvo. Você percebeu aqui no versículo 16, ó, quem crê, olha a ordem do texto, a ordem. Isso aí é a minha Bíblia, a Bíblia do Padre, a Bíblia Sagrada. Quem crer e for batizado, ou seja, quando é que uma pessoa ela está preparada para ser batizada? Quando ela crê. Isso sugere que uma criança que não tem conhecimento algum, recém-nascido, não pode ser batizado. Esse batismo não tem serventia alguma, não tem valor algum espiritual. Porque o significado do batismo é lavar dos pecados, e a criança não tem pecado. Jesus disse que a criança é prioridade no reino dos céus. A criança não tem pecado, a criança não erra, não peca. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar os que creem, aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que coisa maravilhosa, presta atenção. Primeiro você precisa saber o que é enfermidade. A enfermidade necessariamente não é uma deficiência física, uma doença física. Também isso. Mas às vezes a alma está enferma, ou outras áreas, família, área sentimental, financeira. Então a imposição de mãos, ela faz parte da evangelização. Ela faz parte, por isso que acontecem tantos milagres e maravilhas através da imposição de mãos. Então, com base nesta palavra, na palavra de Deus, você vai estar conosco nesse dia 7 de setembro, que é o dia da independência. E vai ser o dia da sua independência. Nós vamos ungir com a unção da independência. Nós vamos impor as mãos, eu estarei, se Deus quiser, fazendo imposição de mãos a partir das 5. E o poder de Deus vai se manifestar, tá? Na sua vida. E haverá mudança. Como Deus, ele mudou a minha vida, da minha família, ele vai mudar a sua. Eu queria aproveitar esse programa para contar um pouquinho da minha história, um testemunho e também fazer um desabafo, se você me permite. Eu queria que você assistisse até o fim. É muito importante. E não tem nada a ver com política, como a gente pensa, não. Presta atenção. Tem a ver com caráter, com integridade, sinceridade e verdade. Por exemplo, quem me julga, julga de longe, nem vem ver de perto, né? Acabamos de receber uma mensagem lá da França, de uma mulher, né? Ela faz um comentário assim, puxa, o Brasil deveria aproveitar a oportunidade porque Deus lhes deu um profeta. Ela se referindo à visita ao presídio, ao batismo no presídio, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu passei muitas privações e humilhações na minha vida. Eu tenho 62 anos de idade. Estou completando daqui a pouco, né? Faltam 2 meses, se eu não me engano, 2 meses e pouco. E minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Minha mãe era negra. A mãe da minha mãe, a minha avó, era filha de escrava. Portanto, eu sou descendente de escravo e sou negro. Graças a Deus. E eu sofri muito nesse país por ser negro, pobre, miserável. Hoje eu sou perseguido e humilhado às vezes, mas
Isso não me atinge, mas já atingiu. Minha mãe, por ser negra e pobre, ela só era convidada às vezes para as casas dos abastados para servir, para fazer comida, limpar, fazer alguma coisa na vizinhança. Quando eu tinha uma festinha, eu, na minha inocência, aos 8, 9 anos de idade, falei: mãe, hoje aquele coleguinha meu está fazendo aniversário, filho do fazendeiro, que era patrão nosso. Nós não vamos lá comer bolo, salgadinho? Não, filho, eles são ricos e brancos, nós somos pobres e negros. Eles não nos convidaram. Ah, não, mas a senhora vai lá sempre? Não, só quando é para limpar, para ajudar, para auxiliar. E eu comecei a entender aquilo lá, pensar. E na escola é a mesma coisa. Eles diziam: ô neguinho, e às vezes até de forma bem pejorativa mesmo, e ofensiva, né, macaco e outras coisas. Você não vai jogar bola conosco. Fica lá no seu canto. E assim foi. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, aos 14 eu saí de casa. Eu me lembro que fui para a cidade de Juiz de Fora e lá eu conheci a palavra de Deus, depois de um tempo, né? Uma igreja. E os obreiros que entraram comigo, a maioria branco, de boa aparência, eles tinham muita oportunidade. Só que eu nem atinei, falei: na igreja não deve ter isso, né? Mas um belo dia eu conheci a Francileia, a bispa. Ela tinha uns 15 anos, eu tinha 17. E a gente começou a conversar, e ela branca e eu negro. Eu tive uma semana de terror na minha alma, uma certa vez, de terror. Hoje eu tenho testemunhos ainda disso. Aliás, a própria pastora Nina presenciou no dia, ela era uma menina ainda, 14 anos, se não me engano. Eu tive uma semana difícil, muito difícil naquela época, para a minha fé, para a minha esperança em Deus, né, na palavra, engatinhando ainda na palavra. Eu estava trabalhando de servente de pedreiro, quase um meio oficial, né? E meu irmão mais velho, ele tinha uma firminha lá de construção civil, e ele passava sempre numa loja grande ali em Juiz de Fora, de material de construção, comprar o prumo, a régua, colher de pedreiro, sim, sempre renovar lá o material. Aí eu ia com ele. Eu estava assim bem cansado, né? Eu já estava de obreiro na obra, na igreja. Todo dia eu tinha que trabalhar de obreiro, evangelizar, e atender, e ajudar. Aí eu falei: puxa, se eu conseguisse um trabalho mais leve um pouco, ia me ajudar a fazer a obra de Deus. E nesse galpão, nessa loja de material de construção, algumas vezes passando ali, eu vi uma plaquinha assim: precisa-se de vendedor. Falei: puxa vida, é bem mais leve, olha, quem sabe. Mas eu observava que todos os vendedores eram de pele branca, clara e de boa aparência, e os negros que estavam ali estavam comprando também material, que nem o meu irmão. E eu não tinha coragem. Aí um dia eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá sem meu irmão mais velho, Santiago. Eu vou tentar. Aí falei com o gerente, falei: o dono está aí? O senhor pode me responder uma pergunta? Ele não, mas ele quase não vem aqui, tem várias lojas, eu vou chamar a filha dele. Eu falei: senhora, posso falar com a senhora? Senhora não, senhorita. Eu falei: tá bom. Eu vi a plaquinha ali: precisa de vendedor. Eu acho que eu sou um bom vendedor, falei para ela. Mas eu era bom vendedor de coxinha, picolé, ferro velho. Eu sobrevivi, né? Eu sou um sobrevivente. Com 14 anos, sem pai, sem mãe, sobrevivente. E
E ela disse, não, filho, você não tem chance aqui não. Mas como assim? A senhora me conhece? Não, mas o senhor viu aí, os negros que entram aqui, entram para comprar, porque são servente, pedreiro. Aqui tem que ser branco e de boa aparência. Eu falei, tirei nota 0. Então tá bom. Aí saí dali e falei, vou para a igreja orar. Fiquei chateado, fui para a igreja que eu estava frequentando. E eu entrei na igreja triste, angustiado, arrasado, na verdade, com aquelas palavras racistas e aquela humilhação. E vi como é que foi dura aquela semana, aquele dia. Chegou na igreja, eu ajoelhei e comecei a orar e pedir a misericórdia de Deus. E aí entrou a esposa do pastor da igreja, a missionária, eu lembro até o nome, missionária Dulce, na época. Ela morreu de câncer. É duro isso aí. E morreu por causa disso, não. Morreu depois, mais tarde. Só que ela falou, você está aqui, você não trabalha, não? Eu falei para ela, olha, missionário, eu trabalho, né? Pelo contrário, eu trabalho, mas eu só sabe, eu trabalho também na obra, eu sou obreiro, então eu vejo, eu sei. Mas achei que você trabalhava, tinha um emprego, carteira assinada. Eu falei, não conseguia assinar minha carteira. Eu não consegui emprego de carteira assinada. Mas eu trabalho, sim. Ela falou, mas eu queria falar com você. Aí eu expliquei, contei a história da loja para ela, que eu tinha sido humilhado. Tá? É sobre isso que eu quero falar, mas a senhora já sabe disso, não? É sobre uma moça que você está conversando sempre, ela fica esperando você para sair aqui para levá-la, ou você fica à espera para ir com ela. Você está namorando aquela moça? Né? Era a Francileia. Cuidava lá das crianças, da escola, da escolinha. Eu falei, sim, eu falei com os pais dela, o pai e a mãe, eles consentiram. Sim, mas você é negro, ela é branca. Eu falei, que é isso? E olha que eu fui para a igreja orar para ver se conseguia me libertar daquela angústia. Aí a esposa do pastor, a missionária, ela que mandava na igreja, na verdade, não era o pastor. Uma pessoa muito bacana, o pastor, o marido dela. Seu Arlindo. Aí ela, não, mas você é negro. Eu falei, Jesus amado. E ela falou. Baixei a cabeça, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá para casa da minha namorada, vou falar para ela essas coisas. E ela não estava, é óbvio, ela estava trabalhando numa fábrica de meia, de cueca e tal. Mas eu cheguei um pouco antes, quando eu cheguei na porta da casa dela, em pé na porta da casa dela estava a prima irmã dela. E quando eu cheguei, ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu namoro a sua prima. Ela já falou de você. Você mora no Rio de Janeiro? Ela falou, era casada, estava lá. Sim, mas ela não quer saber de você. Eu falei, como é? Ela não falou isso para mim? Ela está trabalhando, inclusive eu vim esperar ela. Ela não falou isso para mim, ao contrário. Não, mas você é negro. Você é preto, não tem onde cair morto. Você deve ter feito macumba para conquistá-la. Falou assim para mim. E eu fui expulso dali. A pastora Nina, que era menina, também viu aquilo, chorou, brigou, ficou braba com ela. Falou, quem decide é a minha irmã. E decidiu, né? Já são 45 anos juntos. E a prima eu ajudei depois, mais tarde, com emprego, para a filha, para a família. Isso mais recente, com tratamentos médicos, com tudo. Eu estou só falando aqui, não tem nada contra, já perdoei. Tanto é que eu ajudei a vida inteira. Só estou dando um exemplo para você ver como é que eu fiquei essa semana, esses últimos dias. Aí veja a minha vida hoje. Eu vou para o sul do país, os brancos, eles recebem milagres, a palavra, se emocionam e demonstram carinho. Eu vou para Portugal, para a África, para a América, onde eu vou é multidão nos aeroportos, brancos e negros. E eles estavam errados. Isso é espiritual, na verdade. Mas por que o senhor está dizendo isso? Dá uma olhada hoje na minha vida o que eu passei. Naquela mesma semana, naquele mesmo dia, fui rejeitado numa loja por ser negro e não ter boa aparência. Né? Isso para eles, né? Para bispo, eu acho que a minha aparência não é tão ruim, não. Né? Mas aí, na igreja, a mulher do pastor me humilhou, e na casa da minha namorada, a prima que estava lá, que não tinha nada a ver com isso, me botou para fora. Mas vamos em frente. Agora você vai ver a minha indignação.
Presta atenção nessa história. Depois de tudo que você ouviu, é claro que tem muito mais. Você sabe que, recentemente, eu mandei para a polícia um disquete de um sujeito me chamando de negro, safado, preto, não sei das contas. Tirei lá no Facebook, mandei para a polícia. A polícia foi atrás dele. Mas não pune, isso aí é besteira. Isso aí é conversa fiada, hipocrisia desses que fazem essas leis. Infelizmente. Mas o que mais me chocou esses dias é que eu sou negro e descendente de escravos, tá? E venci pela minha fé em Cristo Jesus. E hoje eu tenho ajudado tanta gente, comunidades, ajudado financeiramente, ajuda material mesmo, alimentos e remédios, e médicos, dentista, obra social. E sem falar da obra espiritual. Mas nós temos uma população negra no Brasil de 56,7%. Uma população negra de 56,7%. Portanto, a população branca é de 43,3%. Tá? Isso no Brasil. E na Bahia, no estado da Bahia, a população negra chega a 80%. 80%. Portanto, o nosso Brasil é negro. E os negros que votam, né, que elegeram o senhor presidente, a vossa excelência, me dirijo com todo respeito, tá? Que me é devido, que é a maior autoridade deste país, provavelmente pela idade já não está mais gozando das suas faculdades mentais intactas aí, porque os comentários depõem contra o senhor, contra aquilo que o senhor fala, né? E promete inclusão social, criou o Dia da Consciência Negra e defendeu cota para negros nas universidades, faculdades, que eu sou contra tudo isso. Eu sou contra. Fui chamado para fazer palestra no Dia da Consciência Negra, não fui, porque eu não tenho o Dia da Consciência Branca, então seria racismo também. É o meu pensamento, eu sou livre para pensar. Eu sou contra defender, deixar um número de vagas para negros na universidade. Nós somos maioria no país, nós somos maioria, eu sou contra. Seja negro, seja branco, tem que conquistar pela sua capacidade, pelo que produz, pelo que faz, pelo que prova. Por isso que é submetido a provas. Eu não preciso disso, eu nunca precisei. Deus me ensinou o que eu sei. Eu saí da prostração sem mãe, sem pai, tá? E cheguei onde eu cheguei, e hoje eu tenho milhões de pessoas que eu ajudo. É pela fé, o meu justo verá pela fé. Mas eu me dirijo ao Senhor com todo respeito, profundo respeito. E até para conscientizar a população, e principalmente nós negros, eu acho tão bonito e acho louvável, né? Quando os times de futebol entram com a faixa no jogo, antes do jogo ali no campo, está sendo mostrado para o mundo inteiro aquilo. Racismo é crime, está lá na faixa. Tá? Diga não ao racismo. Todo jogo praticamente parabenizar aí a FIFA, a CBF, né? Eu assisto muito futebol, gosto muito de futebol, que eu vejo lá. Aí eu fiquei pensando, de ontem para cá, se algum time de futebol entrasse com uma faixa assim, colocasse na ponta de uma faixa uma pessoa, uma criatura branca de boa aparência, e na outra ponta um negro, como eu assim, mas talvez pela falta de recurso econômico, provavelmente nem exista mais no país, né? Que o senhor acabou com a pobreza, não é isso?
Só existe, né? Mas vamos lá. Aí já é outra história, né? De um lado, uma pessoa branca de boa aparência, como o senhor mesmo disse na sua fala. Estava na capa da revista, não é isso que o senhor comentou? Está viralizando, todo mundo viu isso aí. Então não sou eu que estou inventando. E do outro lado, um negro como eu. Por exemplo, eu sou negro. Se eu não tivesse tido a misericórdia de Deus na minha vida, recebido de Deus os recursos, mudado a minha história, provavelmente eu não teria dentes também, não. Eu tinha dores de dentes terríveis. Eu amarrava numa corda e puxava, amarrava numa linha de pescar e puxava. Eu botei ácido já para suportar. Isso quando era um desvalido, né? Porque na sociedade a gente vale o que tem. Sociedade hipócrita que vivemos. Mas imagina um time de futebol entrando com uma faixa assim, ó. De um lado a foto de uma pessoa branca, bem vestida e de boa aparência. Do outro lado um negro. Tem negros de boa aparência também, não é o meu caso, mas tem. Mas sem dente, por falta de recurso. Porque o senhor não acabou com pobreza coisa nenhuma, pelo contrário. Aí, escrito assim, debaixo lá da foto do negro, escrito assim, ó. Desdentado e ainda negro, ainda por cima negro. São só as palavras. Isso aí não é inteligência artificial, não é nada não. Isso aí não é invenção, não é montagem, não é nada disso. O senhor disse, colocaram na capa de uma revista um negro, um homem negro alto, perto de uma pessoa bonita, uma mulher de boa aparência, branca, descendente de alemão, o senhor falou, né? E disse que o negro, além de ser negro, era desdentado, ou além de desdentado, era negro. Eu não consegui entender o senhor. Ainda quis julgar o preconceito nas costas do seu ministro de desenvolvimento agrícola. Não! O preconceito é seu. Porque o senhor disse com as suas palavras, sem dente e ainda por cima negro. Por que por cima negro? O mundo sabe que a nossa população brasileira é de maioria negra. O mundo sabe. O senhor quer dizer que os africanos não valem nada, então? Coloca a imagem aí da África, meu filho, quando eu estive lá. Coloca de Portugal também, da América. Colômbia, assim vai. Coloca aí. Então, senhor presidente, eu lhe respeito, mas cá para nós, o senhor não acha que machucou nós, os negros, os 56% do país? 56,7%, o senhor sabe disso, são dados, né, do IBGE. E principalmente a população que botou o senhor aí, porque a população que botou o senhor aí foi a população baiana, do estado da Bahia. A diferença grande de votação foi da Bahia, expressiva. É o lugar onde o senhor mais recebe voto, é na Bahia. E lá é 80%. Como é que eles estão? Como é que meus irmãozinhos e filhinhos baianos estão se sentindo agora? Tá? E nós, negros do país, que tem um presidente que não gosta de negro, que acha que a imagem do negro tem que ocultar, porque senão vai parecer mal, vai manchar a imagem do Brasil, do nosso país lá fora. Hein, presidente? Como é que pode? Quem te elegeu foram os negros. O senhor defende nos seus discursos, sempre nas vésperas das eleições, que o senhor é pai dos pobres. O senhor diz que a maioria dos pobres, a maioria é negra. É verdade. Mas o senhor não gosta de negro. Porque o senhor faz discurso aí para ter voto, depois o senhor fala que não pode botar. Aonde já se viu, ministro? Onde você estava com a cabeça colocar a foto de um negro desdentado, né? Sem dente ainda por cima negro. Peraí, presidente. Mas não é a realidade nossa aqui? O senhor não gosta dessa cor? Então o senhor não gosta do nordestino, o senhor não gosta dos baianos, então? Que é 80%. O senhor gosta do voto deles, é isso? Aí o senhor vai lá, promete, é isso? Mas peraí, ó.
Ô presidente, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia do seu coraçãozinho. Que Deus faça o senhor ver a realidade. A realidade. Tá? Isso é que dá, né? Pregar socialismo, inclusão social, desenvolvimento social e não praticar nada disso, né? Os senhores exaltam o regime de Cuba, de Venezuela, Bolívia e outros. E quando seus netos e filhos vão estudar, vão para a América. Tá certo isso? O senhor tem escritório, vocês têm tudo lá, né? Falam mal, não gostam da América, né? A América é que dá qualidade de vida à sua população e defende os interesses do povo deles. Com muita razão. E todo mundo depende deles. Você viu agora o que está acontecendo conosco? Então, e lá a população negra é gigantesca lá na América, é gigantesca. Gigantesca. Os afro-americanos, o negro é brioso, presidente. O negro tem seu valor, o negro é gente. O negro é gente. O Moisés, senhor presidente, nasceu no Egito, foi criado no Egito e lá é tudo negro. O Moisés, o profeta. Mas vamos lá. Só para encerrar, eu peço desculpa ao telespectador, ao internauta, mas pensa bem nisso aí. Pensa nisso. Pensa nisso. Vocês aí da Bahia, 80% da população, pensa bem o que vocês fizeram e estão fazendo. Deixa eu contar rapidamente o que esses socialistas fazem. Presta atenção nisso aqui. Alguns partidos no Brasil, eles têm um nome, mas eles pregam socialismo. Parece até bonito, né? Assim, na fala, no papel, uma coisa linda. Tem uma historinha de dois compadres lá da roça, interiorzinho de Minas, de Cisneiro. Eles tinham um sítio, cada um, vizinhos. E eles se converteram ao socialismo, estavam contentes, assim. Botaram na cabeça deles, socialismo é assim, quem tem duas galinhas, se o vizinho não tem, dá uma para o vizinho, né? Quem tem um pedacinho de terra, divide, assim vai. Aí fica todo mundo igual, né? Parece lindo, não é verdade? Alguns partidos pregam isso, né? Aí se você olha a vida deles, tem até líder que, na verdade, presidente, que prega que não precisa mais de uma televisão em casa, né? Você lembra disso aí? Então, vai lá na casa dele para ver se só tem uma televisão. Então, é exatamente o que eu vou lhe dizer. Dois compadres, aí um compadre estava lá dando um duro arando a terra dele, sozinho, lavrando, né, com a enxada, porque não tinha nem um jumento, um boi, um burrinho para puxar. Aí a mulher dele falou, você não se converteu ao socialismo, o seu compadre também, o vizinho? Olha lá, ele tem 2 jumentos lavrando lá, arando. Você não tem nenhum? O socialismo não é quem tem 2 dividir, dar um para o outro? É mesmo, hein? Ele foi lá, bom dia, compadre. Bom dia, você tá bom? Tô bom, mas tô sofrendo, rapaz, que minha mão tudo arrebentada de calo. Você tá aí com 2 jumentos puxando, rapaz, ajuda bastante. Então, você é socialista que nem eu? Que tal você me dar um jumento desse? Para a gente cumprir aquilo que a gente prega, que a gente ouviu lá no nosso partido. Nós acabamos de nos filiar no partido aí, né? E eles pregam o socialismo. Eu falei, então tá bom, então leva. Pode levar um jumento. É isso mesmo, socialismo é isso. Eu tenho 2, você não tem nenhum. Aí deu o burrinho para ele, o jumento. O jumento é o burrinho, aquele menor, aquele burro menor. Aí o que deu ficou triste, falou, meu Deus do céu, sozinho vai dar conta aqui, e agora? Soldado meu jumentinho, meu burrinho. Ficou triste, mulher, estou com tanto soldado do meu jumento que eu dei, estou até com azia, também vai fazer falta aqui, mas eu dei porque eu e ele somos socialistas, né? Aí, estou até com azia, me dá um copo de leite puro. Ele falou, não, que leite puro? Nós não temos vaca não, você esqueceu? O vizinho para quem você deu o jumento tem 2 vacas.
Já que vocês são socialistas, você dividiu, deu um jumento para ele. Vai lá e pede uma vaca para ele. Ele falou, é mesmo, mulher? Mulher, você é um gênio. Ele bateu, bom dia, vizinho. No outro dia. Bom dia, compadre. Ele falou, rapaz, e o jumentinho que eu te dei? Ele falou, tá ajudando muito. Que bom que nós somos socialistas, nós dois, né? Para quem tem dois, divide com o outro. Ele falou, então, minha mulher viu o senhor tirando leite aí, ordenhando a vaquinha, a outra sendo preparada pela sua esposa. Eu não tenho nenhuma. É mesmo? Eu vim aqui para você me dar uma, que aí eu te dei um jumento, né? Fiquei com um. Você me dá uma vaca e fica com uma ainda, aí você vai ter leite e eu também. Ele falou, não, compadre, socialismo não é essa não. Isso aí para vaca não funciona não, é só para burro. É só para jumento. Só para jumento, para vaca não funciona não. Aí ele voltou com as mãos abanando. Você entendeu? Só funciona para burro, para vaca não. Ou seja, é só para o povo que sofre como nós, gemendo, e eles, quando precisam, quando viajam, quando saem de férias, vão para os países capitalistas. Socialismo é para o povo, para castigar o povo. Mas para eles, o neto vai se formar em Harvard. Eles não mandam para Venezuela, não, onde é socialismo, não, para Cuba, para Bolívia. Nem eles vão lá, não. Eles não vão lá, não. Quando vai é para emprestar o nosso dinheiro para eles. Então pronto. Tá? Se você não gostou, não posso fazer nada, mas é a verdade, é a realidade. Você tem que aprender a encarar a realidade. Então, eu não aceitei isso, eu não aceito. O branco não é menor do que o negro, mas o negro também não é menor do que o branco, somos iguais. Eu não faço discurso em dia de consciência negra, não tem dia de consciência branca. Eu não faço. Eu não preciso de vagas para os meus netos, enfim, filhos, na universidade, não. Porque nem branco é mais sábio que o negro, e nem negro é mais sábio que o branco. A sabedoria vem de Deus. Negros e brancos são iguais perante Deus. Deus abençoe você, um beijo no coração e fique em paz.